Olá, essa aula de hoje a gente vai falar novamente do Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2014. Foi uma aula preparada para o P278 da FAUSP em junho de 2020. E o tema de hoje é como a habitação de interesse social é tratada dentro de um plano diretor, no caso, Plano Diretor Estratégico de 2014. Opa. Começar, eu sugiro um bônus track, que vocês vejam um vídeo de zonas especiais de interesse social, as ZEIs, nas cidades brasileiras, um vídeo de 12 minutos, realizado em 2016 para o Lincoln Institute of Land Policy, disponível neste link aqui do vídeo. Eu vou mandar a apresentação para vocês. Esse foi um vídeo feito com base num artigo que eu fiz com a professora Raquel Ronick em 2014, que contava um pouco da trajetória desse instrumento no Brasil naquele momento, né? Esse vídeo fala então sobre ZEIs em geral, né? Então eu começo a aula de hoje falando um pouco sobre os antecedentes, né, desse zoneamento, dessa proposta de zoneamento, que não começou a ser aplicada em São Paulo. Começou em Recife, Belo Horizonte, nos anos 90, reconhecendo algumas áreas da cidade como áreas especiais de interesse social, onde teriam parâmetros especiais que garantissem a posse da terra e a permanência das populações nessas áreas, né? Elas foram conhecidas também como AEIs, Áreas Especiais de Interesse Social, ou ZEIs, em Recife, em Belo Horizonte, nos anos 90 também em Diadema, em vários outros casos já encontrados, né? O Estatuto da Cidade, em 2001, quando é aprovada a Lei Federal do Estatuto, não regulamenta esse instrumento, né? Mas lista as leis como um instrumento que pode ser usado para os planos diretores e para a consecução da política urbana brasileira. Quem conta um pouco, né, dessa não regulamentação é o Caio Santoamore na sua tese. Convido vocês também a visitarem, que trata do instrumento, né? No artigo que eu escrevi com a Raquel, basicamente, em 2014, a gente encontrava dois tipos de ZEIs, né? Um primeiro tipo, que é apelidado de ZEIs de vazios, ou de áreas subutilizadas, ou de áreas não utilizadas, não edificadas, né? Como a gente já conversou aqui sobre PEUC, os instrumentos de PEUC, né? O que são as ZEIs de vazios? Uma demarcação no zoneamento da cidade de São Paulo, por exemplo, existe esse instrumento, aonde terrenos subutilizados, não edificados, enfim, vazios, seriam utilizados prioritariamente para a produção de habitação de interesse social, de habitação HIS, né? O que se espera com esse zoneamento é reservar terra para a produção de moradia popular, e um efeito contrário ao que normalmente o zoneamento traz, que é reservar a terra, mas sim para elites, para garantir preços da terra alto, para processos especulatórios, ou seja, a ideia das leis de vazios era justamente um zoneamento ao revés, né? Ao invés dele gerar exclusão, que ele gerasse inclusão, né? E por isso, esse instrumento é apelidado de zoneamento inclusivo. Esses vários tipos de zoneamento inclusivo existem no mundo, né? E aí vale a pena fazer um parênteses. Esse é um tema muito desenvolvido pela literatura, por alguns autores que vão olhar as políticas habitacionais inclusivas. E outro tipo de ZEIs é os ZEIs, entre mil aspas, de regularização, ou os ZEIs de áreas ocupadas, né? Que é a maior parte dos zoneamentos encontrados nos municípios do país, né? Numa pesquisa do IBGE Munique de 2009, mostra que quase um terço dos municípios brasileiros dizia ter algum tipo de lei específica que trabalhasse a ideia de regularização ou de zonas especiais de interesse social no seu município, né, na sua cidade. Mas a maior parte dessas é para regularização, ou seja, reconhece que existem habitações precárias
e que tem essas adaptações têm parâmetros específicos, né? E procura urbanizar e regularizar essas áreas ocupadas, então, como um reconhecimento da posse, evitando ameaças de remoções e despejos, concretamente, né? Ela é muito disseminada porque ela não altera muito o status quo, né? Ela, por vezes, ela reconhece essa posse, mas, por exemplo, em São Paulo, a maior parte das áreas está na borda, com quase nenhum conflito, ou com poucos conflitos por posse, né? Ou disputas por terra, em termos de disputas entre a elite e os mais pobres, né? Não que não tenha conflitos nesses lugares, tem muitos, mas enfim. Algumas avaliações críticas já foram feitas sobre o instrumento, né? Eu listei algumas aqui, mas daria para colocar vários slides, né? Acho que sobre as leis no Brasil, um documento importante foi esse balanço crítico e perspectivas realizado pela Rede Nacional de Avaliação dos Planos Diretores, né? Eu coloquei o link aí, e o próprio artigo que eu estou usando aqui nessa aula, feito por mim e pela Raquel Ronick. Em relação a São Paulo, né, a gente tem vários documentos, né, avaliando as leis. Alguns são referência nesse tema. Um importante é o doutorado da Anisimar Caldas, que avalia o que foi produzido nas leis entre 2002 e 2007, ou seja, no plano diretor anterior de 2002 até um pouco antes do enunciado em 2009 do programa Minha Casa Minha Vida. Outro documento é a tese de doutorado da Simone Gatti, que traz a resistência da população que exigia que tivesse plano de ZEIS e que tivesse participação para a elaboração dos planos de ZEIS no processo das ZEIS da Nova Luz, no âmbito da concessão Nova Luz, é uma tese acho que de 2013. Depois antes disso até, tem uma pesquisa da Patrícia Samora e Márcia Hirata sobre as EIs 3 no centro, que no caso eram as EIs de vazios em área central. Né? Tem uma avaliação das EIs baseada no próprio estudo que a prefeitura fez de avaliação do instrumento antes da sua revisão em 2013, que foi a base para a elaboração do Plano Diretor Estratégico de 2014, né, que é esse estudo aqui que eu fiz com a Júlia, mas a gente usa essa avaliação da prefeitura como base. E, recentemente, a gente fez um estudo que eu vou comentar aqui sobre conselhos gestores de ZEIS, entendendo em São Paulo, né, que esses conselhos foram montados, e alguns deles tinham como objetivo justamente propor planos alternativos, ou seja, ZEIS na hora que a regulação de São Paulo diz que em uma ZEIS é preciso ter um plano de urbanização pactuado, né, pela comunidade, esse plano acaba sendo super importante, né, e como instrumento de luta dessas comunidades, né. Mais recentemente, eu sugiro, se vocês estiverem curiosos, né, tem um trabalho sobre eficiência na produção de HIS e HMP em ZEIS, feito pela aluna da Federal do ABC, Universidade Federal do ABC, Rosana Yamaguchi. É um mestrado muito interessante que olha basicamente que teve maior produção de HMP em ZEIS do que de HIS em ZEIS. HMP é habitação de mercado popular, HIS é habitação de interesse social, certo? Muito bem, esse é um pouco o panorama da crítica às ZEIS, né? Elas existem no plano diretor, desde o plano diretor estratégico de 2002 em São Paulo, e elas foram revistas em 2004 na Lei de Parcelamento e Desocupação do Solo de 2004, e elas foram revistas em 2014 no Plano Diretor Estratégico, por isso que a gente está conversando ZEIS nessa aula, e depois já foram revistas novamente pela revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, também conhecida como Lei de Zoneamento de 2016, ou seja, muito se tem dito e revisto sobre esse instrumento. Bom, e o que essas análises falam, né? Basicamente, a gente encontrou
que o instrumento das leis de vazios, ou seja, as leis sobre áreas consideradas subutilizadas, não utilizadas, não edificadas ou vazias, no Brasil, serviu para ampliar, por exemplo, a oferta de terra para produção de habitação de interesse social em municípios vários, né? Um exemplo clássico é o município de Diadema, que duplicou a oferta de terra para esse uso e conseguiu inicialmente baixar os preços, depois a coisa, né, se descontrolou, vamos dizer assim. Aliás, existe uma expectativa de que as leis sirvam para baixar o preço da terra e não tem nenhuma pesquisa que tenha efetivamente comprovado, né, que serviu para isso. É muito difícil você isolar o quanto, qual é o efeito de um zoneamento sobre o preço da terra, uma vez que muitas variáveis incidem sobre o preço da terra, né? Oferta, por exemplo, de terra, né? Mas também políticas de incentivo, de subsídio podem influenciar no preço da terra, e assim a gente vai indo. Isso daria uma outra aula, by the way. Um segundo achado, vamos dizer, é que às vezes foram utilizadas como forma de reconhecimento do direito à moradia para evitar remoções, muitas vezes violentas, ou mesmo para instruir ações judiciais que vieram a exigir a construção de habitação de interesse social em áreas onde houve remoção dos moradores. Um caso clássico é do Jardim Edith, na esquina ali da Avenida Berrini, com Águas Espraiadas, que agora se chama... como é que chama a avenida? Onde tem a Globo, Avenida... Enfim, não vou lembrar agora. Esse projeto, ele foi feito sobre um terreno onde tinha uma ocupação em favela, essa favela foi removida violentamente e queriam que ali não tivesse habitação de interesse social, e teve uma luta por reconhecimento dessa área como ZEIS, né, com ações judiciais e muitos atores aí pressionando para que fosse reconhecida como ZEIS e que fossem construídas moradias populares para justamente quem tinha sido removido, né, e foi o que aconteceu. Ainda que tenha sido feito para um número menor de famílias, é até hoje um projeto tido como um projeto modelo, mas na verdade ele é um projeto que os seus efeitos, por ser baseado em propriedade privada, a habitação foi construída, a moradia popular foi para uma parte da população que tinha sido removida, que pôde voltar para esse lugar, então uma vitória simbólica muito importante, muito, muito, muito. Porém, como é compra e venda, eles podem a qualquer momento vender e essa propriedade pode ganhar preço de mercado, né? Não garantindo a permanência naquele lugar. Apesar de que, como foi um objeto de luta, muito, muito provavelmente as pessoas vão querer ficar lá. Foi uma vitória muito, muito, muito importante para eles. Também, o que a gente viu na história da implementação das leis é que é preciso não basta marcar leis, né? É preciso ter processos de mediação orquestrados pelo poder público, atuando de forma ativa na construção de uma política habitacional. Então, procurando negociar, colocando interessados na compra do terreno e proprietários sentando na mesa para transformar aquela área efetivamente em habitação de interesse social, né? Às vezes também foi usada para ganhar a escala de produção, muitas vezes, alguns casos depois do programa Minha Casa Minha Vida mostraram que às vezes foram aumentando a quantidade de ZEIs, as suas áreas, muitas vezes em localização não necessariamente infraestruturada, para receber programas como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo. Também a gente viu que às vezes serviram para fazer o que a gente apelidou de mais do mesmo, ou seja, reproduzir maus exemplos de regulação, por exemplo, permitir fazer em lotes menores do que os permitidos pela lei de parcelamento e usurpação lei de parcelamento federal, né, que é o lote de 125, ou seja, criando excepcionalidades para fazer lotes menores, ou seja, já instaurando ali alguns parâmetros
que reproduzem a precariedade, vamos dizer, numa zona especial de vazios, né? Que em tese não precisava ter esses padrões, poderia ter outros, né? Então a gente viu uma série de coisas, ou para fazer menor, ou para fazer com menos infraestrutura, em tudo isso barateando a terra, na medida que poderia produzir mais unidades, ou mesmo unidades sem os custos de ter toda a infraestrutura, né? Mas em São Paulo, indo para São Paulo, quer dizer, até agora estou falando de essas avaliações que a gente fez, eram para o país inteiro, né? Em São Paulo, acho que é importante contar algumas coisas. Primeiro que os perímetros das ZEIs de 2002, eles foram elaborados a partir de um contexto de prefeitura, né? Onde a gente tinha o que era conhecido como Programa de Reabilitação Integrada do Habitat, que procurava combinar duas coisas, né? Áreas precárias, o reconhecimento de áreas precárias, então, por exemplo, áreas encurtiçadas, áreas de favela, loteamentos precários, né? Com a oportunidade de transformação urbana, no caso das ex de vazios, em área central de São Paulo, né? Foi mapeado uma série de cortiços, né? Que hoje deram origem àquele mapa que todos os alunos colocam lá em Planurb, né? Eles têm perímetros específicos, que os cortiços só foram levantados nesses perímetros específicos, né? Esses perímetros, então, combinavam não só precariedade com oportunidade de transformação. Então, eram sobre áreas antigas fabris que estavam se reestruturando, então eles poderiam, ao mesmo tempo, fazer uma intervenção nova, habitacional, transferir e desadensar pessoas dessas áreas encurtiçadas e ir mudando, né, o tecido aos poucos, que é uma ideia que até hoje aparece, por exemplo, nos planos participativos de ZEIs, né. Inicialmente, então isso explica muito os perímetros que a gente encontra hoje, principalmente região central de São Paulo. O pessoal da Moca deve reconhecer esses lugares, né? No PDE de 2002, inicialmente tinham 710 perímetros, com a revisão, né, na Lei de Zoneamento de 2004, foram para 964, em 4 tipos, ZEIs 1, 2, 3, 4, né? Que ocupavam mais ou menos 8,23% da área do município, sendo que mais de 7% da área do município era desocupadas, ou seja, grande volume de áreas marcadas como ZEIs eram para reconhecimento da posse de áreas precárias e urbanização e regularização desses lugares a partir de planos de urbanização de ZEIs. Inclusive, desde o PDE de 2002 já estava previsto que fossem feitos planos de urbanização de ZEIs, pactuados a partir dos conselhos gestores dessas ZEIs, que seriam compostos pela população moradora e pela prefeitura. Isso é informação importante para a gente entender, porque isso segue ainda na nossa regulação. Naquele momento, em 2002, já tinha algumas coisas novas aí aparecendo no front. Uma delas é a inclusão de 9 edifícios ocupados marcados como ZEIs. Então, teve uma ideia de se intervir nesses edifícios ocupados e tinha uma agenda muito forte de tentar uma política de retrofit, de aproveitamento de edifícios em área central. Essa inclusão, então, foi bem marcante. Não era uma zona, passou a ser um lote praticamente, por vezes, marcado, né, nessa listinha aí de 9 edifícios ocupados. Outra novidade que veio junto com a revisão na Lei de Parcelamento e Usurpação do Solo de 2004, logo depois foram feitos 2 decretos que permitiam fazer HIS fora de ZEIs, né? O que era então HIS? HIS passou a ser uma tipologia habitacional, em geral, com 50 metros quadrados, com até um banheiro, ou seja, não teria aquele lavabo, né, que a gente associa à classe média, o segundo banheiro, e sem garagem, né? Em tese, essas 3 características compunham a tipologia de habitação de interesse social, e essa tipologia passou a poder ser feita fora de ZEIs,
Isso porque, quando ela estava dentro de Zeis, ela tinha benefícios em termos do não pagamento da outorga onerosa do direito de construir. Ou seja, já existia a ideia do fator social, que eu contei algumas aulas atrás, para Zeis e para HIS, né? Então, o que aconteceu? Se antes eu tinha um incentivo de não pagar outorga nas Zeis, com os decretos que permitiam fazer HIS fora de Zeis, eu passei a poder não pagar outorga fora de Zeis, ou seja, ficou tão interessante quanto fazer em Zeis ou fora de Zeis, o que acabou acarretando uma maior produção de HIS fora de Zeis do que em Zeis, né? Basicamente, essa é a tese da Nizimar Caldas, de 2009, que ela encontrou 242 perímetros, 242 empreendimentos de HIS feitos em Zeis, fora de Zeis, contra 110 feito dentro de Zeis. Ou seja, praticamente o dobro fora, se fez o dobro fora de Zeis. Isso porque as Zeis de áreas vazias, né, em São Paulo, eram bem localizadas, logo tem preços mais altos, né, do que eu fazer HIS em áreas mais periféricas, né, onde eu consigo fazer mais unidades e pagar menos pela terra. Justamente esse era o objetivo das leis de vazios. É você trazer, reservar a terra para esse uso, né, evitando que quem paga a diferença de preço, né, de morar mais longe, é quem vai morar mais longe, gasta mais com transporte, gasta mais no seu tempo de deslocamento e uma série de questões aí. Ou seja, era justamente para dar moradia bem localizada, né, as leis de vazios. E teve uma produção menor do que fora de Zeis em termos de HIS, né? Também teve em 2011, né? Saíram algumas matérias, até o João Sete foi entrevistado, né? De 9 áreas de Zeis que estavam ocupadas com empreendimentos habitacionais de alto padrão em Zeis, em São Paulo, né? Isso foi objeto de inquérito do Ministério Público. Na época eu trabalhava no Ministério Público e investiguei lá os 9 empreendimentos, e realmente um deles era muito estranha a aprovação, mas a maior parte deles conseguiu aprovar empreendimentos de alto padrão porque tinham direitos de protocolo que foram seguindo e garantiram as regras anteriores sobre aquela área, né? Uma das leis que eu gosto de dar de exemplo para vocês é justamente que aconteceu isso, é justamente aquela, se vocês estão na avenida que passa pela FEA, FEA, FAO, Poli, vocês estão olhando, né, indo em direção a um conjunto de edifícios de alta renda, esses conjuntos estão sob uma área de ZEIS, né? Então, em tese, deveriam ser habitação de interesse social, mas tinham direito de protocolo e conseguiram fazer, né, esses empreendimentos habitacionais de alto padrão. Então, algumas coisas atrapalharam, né? E criaram distorções, né, no uso no uso das EIs, vamos dizer, na efetividade das EIs. Outras distorções notadas, por exemplo, é que o PDE, depois a revisão da Lei de Usurpação do Solo em 2004 e os decretos acabam reforçando a ideia de que que o governo pudesse, no caso de usos institucionais, ele poderia usar a área inteira de ZEIS para usos institucionais. Ou seja, criou-se uma exceção para o próprio governo, né, que ele não precisaria fazer habitação de interesse social dentro do perímetro, ele poderia fazer outros usos, no caso de usos institucionais interessantes para o poder público. Realmente, foi a partir daí que se viabilizou, por exemplo, fazer CELs em ZEIs periféricas, ou seja, teve muito sentido essa possibilidade, né? Mas também possibilitou fazer um terminal de ônibus, uma estação de tratamento de esgoto, que certamente seria mais interessante se fosse feito uma habitação de interesse social mesmo nesse lugar, aproveitando esse terreno,
né? Ou as duas coisas, habitação e o terminal, né? Ou seja, não se perder esse terreno para fazer, por exemplo, um terminal, uma estação de tratamento apenas, né? Também foi feita bastante produção habitacional promovida pelo próprio poder público, né? Em várias leis teve promoção pública, além da privada, né? Nos vários tipos de leis entre 2002 e 2014. E muitas áreas marcadas como ZEIS seguem desocupadas, ou seja, não teve uma pressão, não teve uma combinação, por exemplo, de ZEIS com PEUC, ou seja, ZEIS com outros instrumentos que pressionassem para que esse terreno entrasse no mercado de terras e fosse utilizado para produzir habitação de interesse social. Isso porque também não teve, né, logo após a Lei de Zoneamento de 2004, o PDE de 2002, teve uma série de governos que não estavam com energia, vamos dizer, para fazer viabilizar as leis, né? Estavam com outras pautas. Então, faltou ali uma vontade política articulada com estratégias de onde eu quero desenvolver para quem, né? Pensando em garantir o interesse público. Outra pesquisa que eu gosto de contar também, que é uma avaliação sobre as leis em São Paulo, é um trabalho que eu fiz agora mais recente com a Heather Bromfield, é uma pesquisadora de São Francisco, e ela, o que ela mostra, né? Ela analisou, primeiro, a gente tem um mito aí de que às vezes é um zoneamento, né? Que o PDE de 2002 já dizia que tinha que montar um conselho de ZEIS, no caso das ZEIS 3, né? ZEIS de vazios e ZEIS ocupadas, né? Naquele momento, elas tinham que ter um conselho e esse conselho elaboraria um plano participativo de urbanização dessas leis, né, com os moradores. Ou seja, tinha uma previsão em lei da participação dos moradores na transformação urbana desejada, né, e garantindo, de uma certa forma, que eles sejam atendidos na transformação urbana que acontecer sobre essa área zoneada como vocês. Todo mundo falava, mas a gente nunca monta esses conselhos de lei, não monta, não monta. A Heather foi, pesquisou e encontrou 77 perímetros de leis que tiveram conselhos formados, muito pouco, perto do volume de quase 1000 perímetros, né? É muito pouquinho. Vários deles, um terço, praticamente coincidem com áreas de outros instrumentos urbanísticos, ou de PPP, ou de operação urbana. E foram encontrados basicamente dois formatos de conselhos gestores. Conselhos que têm servido para legitimar propostas elaboradas internamente ao poder público, geralmente deixando poucas brechas para a sociedade civil deliberar e aperfeiçoar os projetos apresentados para que atendam às verdadeiras necessidades das comunidades. Infelizmente, é o caso, por exemplo, de alguns projetos que foram escolhidos através de concurso público, por exemplo, né? Vários desses, muitos arquitetos, colegas nossos participaram, e que depois participaram, ganharam com o projeto, depois tinham que ir lá na comunidade e começar a discutir esse projeto com a comunidade do zero. Né? Alguns arquitetos encamparam isso com prazer e responsabilidade, discutiram e inclusive mudaram suas propostas, né, para essas áreas. Alguns outros não. Né? E muitas histórias de conselhos formados apenas para aprovar, para fazer o trâmite formal ali de aprovar um projeto que já vinha pronto, né? Muitas vezes com discursos, como a gente tem visto aí, como, olha, essa é a sua única chance de ter proteção de interesse social, ou você adere, né? Um pouco isso que a gente está vendo em alguns lugares, né? Um segundo tipo de conselho foi um conselho que serviu como espaço de resistência à transformação urbana. Então, por exemplo, as ex-3 da Luz resistindo ao projeto da concessão Nova Luz na região do Campos Elíseos, ali do centro de São Paulo, em 2005 e depois nos anos subsequentes, né? Ou mais recentemente, por exemplo,
através do Conselho de Zeis das quadras 37 e 38, na região da Luz também, foi feito um plano participativo alternativo, né? O Plano Mundaréu da Luz, que eu convido vocês a visitar. Não coloquei o link, né? Mas eu vou tentar mandar junto para vocês conhecerem. Então, é importante, primeiro, desmistificar. Os conselhos foram instituídos. Não teve monitoramento deles, é difícil, a gente ficou caçando no Diário Oficial, alguém arrumou uma planilha que sabia que Maraní, né, de informações, mas tudo muito sem uma estratégia mesmo de transformação do território. Vamos lá. Entrando agora no plano diretor de 2014, né? Duas coisas são importantes, acho que, para essa aula. Uma primeira é uma pergunta que sempre aparece. Por que o plano diretor estratégico de 2014 não contém um zoneamento na íntegra? Embora ele contenha algumas EIs, alguns tipos de zoneamento, ele foi lá, desenhou, colocou no mapa e regulamentou, como é o caso das EIs. Por que isso acontece? Porque teve uma pressão bem grande no processo de aprovação, que também aconteceu em 2002, né, no plano diretor de 2002, uma pressão muito grande dos movimentos de moradia para se demarcar as EIs, garantir reserva de terra para produzir moradia popular, né? Então, teve ali uma pressão, tem um ator ali interessado fortemente nesse instrumento. Tem também resistências, né? O mercado imobiliário, falando, muita área boa, né? A gente vinha depois de um período de boom imobiliário, onde muitos terrenos sofreram, né? Foram objetos de empreendimentos, e aí poucos terrenos vazios, subutilizados, não edificados, né, disponíveis numa quantidade, área boa para empreender. Então, o próprio mercado imobiliário queria algumas dessas áreas para fazer habitação de mercado popular e não de moradia popular. Então, também teve uma disputa aí, né, que gerou, inclusive, a criação das EIs 5. Né? Eu vou falar um pouco sobre isso. E também, isso não existe nada que diga que um plano diretor tem que ter dentro do zoneamento ou que eles devam ser peças separadas, ou seja, a gente não tem um regramento federal estabelecendo essa relação entre plano diretor e zoneamento. Né? O que eu sempre digo? Não existe um plano diretor, ou existem planos diretores que não têm rebatimentos territoriais. Se eles não têm rebatimentos territoriais, em geral, eles são um conjunto de ideias soltas, cuja materialização é muito difícil. Né? Então, ter rebatimentos territoriais é muito importante para você ter a transformação desenhada sobre um determinado espaço, senão vira uma carta de boas intenções, de grandes ideias e diretrizes interessantes, mas que efetivamente não serve para orientar a política urbana, né? Então, tem ali uma linha de urbanistas que acredita que um plano diretor tem que ter rebatimentos territoriais, logo tem que ter zoneamento e tem que ter a materialização em mapa e parâmetros de ocupação do solo para que alguns instrumentos urbanísticos que o Estatuto da Cidade traz possam ser implementados no município, né? Então, é super importante que se tenha esses rebatimentos territoriais. E, nesse sentido, o PDE de 2014, ele garante alguns instrumentos para se fazer uma política habitacional, né? Ele tem um capítulo aqui da política de habitação social, né, que fala de uma série, cria, por exemplo, serviço de moradia social. Eu não vou falar sobre isso, mas vale a pena vocês olharem esse conteúdo, além de criar o desenho das EIs, né, mas que está na parte do ordenamento territorial, né, ordenação, no caso territorial, no capítulo 2 da regulação do parcelamento e desocupação do solo da paisagem urbana, entra como seção 4, né? Eu estou olhando aqui, página 59, vou abrir aqui para eu
acompanhar aqui algumas coisas durante a aula. Mas, basicamente, qual é o contexto, então, né? Já existia um diagnóstico sobre o plano diretor, feito em 2013. Depois, estavam sendo feitos diagnósticos para desenhar um plano municipal de habitação, que aparece para o debate público em 2015, né? Então, estamos falando de 2014, PDE e plano de habitação tem uma cartilha e vai para o debate público em 2015, ou seja, mais ou menos ao mesmo tempo, né? E tem algumas estratégias, tanto em termos de criação de zoneamentos, zonas especiais de interesse social, mas como também de recursos, né? Previsão de 30% do recurso do Fundur, aquisição de terrenos em ZEIS 3, 25% de áreas de operações urbanas consorciadas ou áreas de intervenção urbana, AIUs, para aquisição de terrenos, enfim. E aí tem o desenho de uma política, né? Aí valeria a pena, o Nabil Bonduc está aqui, né, para contar um pouco que a aposta que se fez é que o governo ia fazer habitação de interesse social em terras centrais, em áreas centrais, né, em terrenos públicos que seriam obtidos através desses recursos, né? Então, uma estratégia bem grande de não só de demarcação, né, de marcação da zona como ZEIS, mas também de aquisição dos terrenos em processos desapropriatórios ou em consórcios imobiliários, né, para a gente poder utilizar esses terrenos com a expectativa era recursos de subsídios do programa Minha Casa Minha Vida, que então, em 2014, ainda tinha recursos, né, e estava ali, em 2013, na verdade, quando foi concebido o PDE, estava no auge, né. Então, tem aí uma estratégia desenhada, né, então, por isso para a aquisição de terrenos, né, tinha uma ideia de que esse dinheiro era necessário para ter os terrenos, ZEIS demarcava perímetro, colocava em várias, né, dessas áreas, se sobrepunha a PEUC, a pressão para o parcelamento, edificação e utilização compulsória, ou seja, pressiona para entrar no mercado, tenho recurso para compra, e ali eu tenho que obrigatoriamente fazer habitação de interesse social, ou seja, uma combinação de instrumentos para fazer uma política habitacional, né, com uma estratégia de terras, né. Essa estratégia também envolveu um instrumento da cota de solidariedade que é mais dispersa, né? Vou falar um pouquinho sobre esse zoneamento. Em relação ao PDE 2002, né? Teve algumas mudanças, né? Na definição de HIS e HIS e HMP, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui também mais para frente, né? Muito bem, então tinha na verdade, o que se esperava era que o plano diretor trouxesse instrumentos para se fazer uma política habitacional em São Paulo, né? O que o PDE 2014 fez, então? Primeiro, ele ampliou e revisou os perímetros das ZEIS, dobrando o número de perímetros e tomando cuidado para marcá-las em todas as macroáreas urbanas. Mas se a gente olhar aqui no mapa, ó, tem muitos vazios, né? Cinzeiros aqui, ó. Olha só esse centro expandido, né? O mesmo pedaços aqui da Zona Leste, ou seja, que a gente chama de anel intermediário entre o centro e a periferia. Ainda tem poucas ZEIs, ainda que várias delas tenham sido demarcadas, né? O plano diretor duplicou as áreas de ZEIs, mas duplicou muito mais, reconhecendo e ampliando as áreas precárias do que incluindo novas áreas vazias em área central, né? Também o plano propôs que fosse possível ter maior adensamento construtivo em ZEIs 2, 3 e 5, ou seja, nas ZEIs que o PDE de 2014 considerou de áreas subutilizadas, não edificadas, não utilizadas, ou ZEIs de vazios, né, apelidadas como ZEIs de vazios, permitindo que o coeficiente máximo fosse igual a 4 vezes a área do terreno. Então, por exemplo, né, em várias áreas marcadas como ZEIs, que estão em miolo de bairro, que o coeficiente máximo era 2, né, construir em ZEIs você poderia construir 4, né, que era o máximo.
mas eis também na operação urbana centro pode atingir 6 vezes a área do terreno, ou seja, o maior coeficiente de aproveitamento, né? Isso com descontos no outorga onerosa ou isenção integral para HIS, né? Descontos para HMP. Também desenhou umas EIS 4, que era para a área de proteção de mananciais, né? Tentando, que são essas aqui, roxinhas aqui embaixo, né? Na área sul de São Paulo, procurando evitar remoção e garantir a urbanização com qualidade combinada, de forma a garantir a qualidade da água para a gente beber nos mananciais, né? Também diferenciou as EIS para produção habitacional em 2 direções, né? Incorporou a necessidade de dar atenção para famílias com renda até 3 salários mínimos, que o PDE chamou de HIS1, né? Porque no PDE de 2002, a tipologia habitação de interesse social ia de 0 a 6 salários mínimos, né? No PDE de 2014, isso virou HIS1 de 0 a 3 salários mínimos, HIS2 de 3 a 6 salários mínimos. E os percentuais de produção sobre essa zona, então, se diferenciaram entre HIS1 e HIS2, né? Passando uns slides aqui para frente, né, a gente vê aqui, por exemplo, ó, nas EIS 1, 2, 3 e 4, né, HIS1 passou a ser, no mínimo, 60% da produção, do percentual de área construída total, né, nas EIS. Antigamente era 50%, dependendo das EIS 40%, ou seja, teve aí um aumento para dizer, olha, é para prioritariamente fazer habitação de interesse social, mas para as classes mais baixas, de 0 a 3 salários mínimos. E não como se vinha fazendo antes, né? Tudo bem, eu estou fazendo HIS, mas fazia para 3 a 6 salários mínimos. Teve um aumento do salário mínimo louco depois de 2002, ou seja, passou a classe média poder ali ser compradora de uma habitação de interesse social, porque a faixa de renda ficou muito alta, né? E a mesma coisa, né, o contrário se deu com a criação das EIS 5, né, que foi uma EIS apelidada como EIS do mercado, que dividiu basicamente as EIS 3, que eram as EIS em área central, consideradas subutilizadas. Uma parte delas virou EIS 5, uma parte EIS 3, seguiu sendo EIS 3. Então, nessa parte de EIS 3, se deveria produzir 60% de HIS1. Na parte de EIS 5, que é apelidada EIS do mercado, porque esse número cai para 40%, ou seja, menos da metade é para HIS 1 e 2, ou seja, eu posso fazer tudo para faixas de 5 a 6 salários mínimos, por exemplo, dentro das EIS 5, ou seja, teve um acordo, né? Acho que a Nabil pode falar melhor do que eu, mas teve uma acomodação de interesse, né? E se dividiu território, né? Reserva de terra. Então, a gente criou um instrumento que reserva a terra para produzir habitação para classe média, baixa e média, né? Que é principalmente as EIS 5, né? Em área central. As EIS 5, em geral, são as EIS bem localizadas, né? Aqui dá para a gente ver, né? Aqui de laranja, ó, vários laranjinhas, assim, bem localizados nas bordas do centro e, logicamente, perto desse centro expandido. Tem empregos e boa infraestrutura. Muito bem. Além disso, o PDE criou a cota de solidariedade, que é um novo instrumento que permite que a cada novo grande empreendimento privado, plano ou projeto urbano, sejam produzidas habitação de interesse social pelo empreendedor ou doados terrenos ou recursos para o poder público produzir habitação de interesse social, certo? Então, um pouco essa é a cara aí das EIS, né? Quais são os tipos? EIS 1, áreas ocupadas por população de baixa renda, onde se pretende manter a população moradora, promover regularização fundiária, urbanística e ambiental, produzir equipamentos públicos, né? Que são as EIS que a gente conhece como EIS de favela, né? As EIS ocupadas, e elas estão, olha, esse é um mapa das EIS ocupadas, é a grande maioria, né? Esse mapa de EIS 1, vocês veem as grandes manchas, ó, aqui são as outras EIS,
Você vê que ZEIS 1 é muito mais, né? ZEIS 2 são áreas vazias ou subutilizadas destinadas à produção de habitação de interesse social, né? Qual a diferença de ZEIS 2 e ZEIS 3, né? As ZEIS 3, elas estão mais centrais aqui, né? As ZEIS 2, elas estão nesses anéis intermediários, né? É mais azulado aqui esse ZEIS de vazios também, mas ela não está exatamente nos bairros centrais. ZEIS 4 são as áreas vazias situadas em área de proteção de manancial, né? Que é esse pedaço aqui, ó. São essas mais roxinhas aqui embaixo. E a ideia é que ela se adeque aos parâmetros das leis específicas de mananciais para a proteção dos mananciais de água, principalmente das represas, das bacias da Billings, né, da represa Billings e da Guarapiranga. E tem as ZEIS 5, que eu acabei de contar, que são imóveis vazios em área mais central, bem localizadíssima, né? Mas com uma produção de HIS que vai de 0 a 6, né? E 40% só da área construída, né? Então, esses são os parâmetros aqui, né? Como vocês podem ver, as ZEIS, olha, olhando aqui, eu falei um pouco sobre a produção de HIS, né? Mas se a gente olhar, em todos os tipos de ZEIS, foi pensado um zoneamento que permita usos mistos. Então, não é que lá eu vou fazer só habitação de interesse social, mas prioritariamente eu posso fazer, por exemplo, outros usos, inclusive usos não residenciais nas ZEIS, né? Por exemplo, até no máximo 20%, ou no caso das ZEIS 5, no máximo 40%. Então, sim, eu posso ter um mega supermercado com um prédio de apartamentos em cima e isso ser uma ZEIS? Sim, né? A ideia não é fazer ali apenas um uso, certo? Os coeficientes, como eu já falei, eles são mais altos nessas áreas centrais, né? A única ZEIS que tem restrição no coeficiente máximo é a ZEIS de mananciais, né? Que o coeficiente máximo é 2. E algumas ZEIS 1, que pode chegar a 4, dependendo da aprovação do Conselho Gestor de ZEIS. E, no caso da operação urbana, centro, coeficiente de aproveitamento mínimo é igual a 1 e máximo igual a 6, né? Vamos lá. Que foi feito no Plano Diretor Estratégico de 2014 em termos de reserva de recursos, né? Os recursos do Fundurb, ou seja, os recursos obtidos com a venda de outorga onerosa do direito de construir, né, ganharam um carimbo, né, a exigência de no mínimo 30% dos recursos do Fundurb que eles sejam utilizados para aquisição de imóveis, prioritariamente em ZEIS 3, né? Cadê aqui, ó? Então, essa previsão, na época, em 2014, tinha uma previsão, né, de que o Fundurb, em 2015, fosse arrecadar 509 milhões. Nesse caso, né, 152 milhões iriam para HIS, né, o que daria para construir mais ou menos 1.300, 1.500 unidades por ano. Ou seja, tinha um plano aí de gestão de recursos a partir do desenvolvimento urbano, a partir da venda de outorga onerosa, né? Também teve um carimbo de 25% no mínimo dos recursos arrecadados nas operações urbanas consorciadas e nas áreas de intervenção urbana, AIUs, que esses recursos sejam destinados para HIS, principalmente também para aquisição de glebas e lotes, né? Também se desenhou, como já comentei, uma estratégia de aplicação do parcelamento, edificação e utilização compulsória nas ZEIS, né? Principalmente nas ZEIS de vazio, ZEIS 2 e 3, em região central, mas também ZEIS 5, né? E aí, as faixas de atendimento aqui, que eu já comentei, né? HIS 1 de até 3 salários mínimos, HIS 2 de 3 a 6 salários mínimos, HMP de 6 a 10 salários mínimos. Então, teve uma adequação aqui, né? Em função das distorções que se viveu no PDE de 2002, né? Onde esses valores, eles ganharam escalas absurdas
em função do alto crescimento do valor do salário mínimo. Também o PDE previu a possibilidade de ter um serviço de moradia social para grupos vulneráveis ou em risco social, um projeto que está sempre sendo ensaiado, e o próprio Plano Municipal de Habitação de 2015 propõe várias regras para esse serviço, a ideia de habitação como serviço. E o último instrumento da aula de hoje é a cota de solidariedade, né? A cota de solidariedade foi um instrumento que foi um sofrimento para vocês. Por quê? Porque a proposta inicial era muito interessante. A proposta inicial da cota de solidariedade era que todo instrumento, todo empreendimento maior de 10 mil metros quadrados, ou seja, de uma quadra, né, 10 mil metros quadrados, mais ou menos 100 por 100, né, é mais ou menos uma quadra paulistana, né, devesse doar 10% da área construída, 10% da área construída na quadra como um todo, em HIS, em moradia de interesse social. Ou aí esse debate todo foi, durante o debate do PDF, foi mudando o instrumento e criando alternativas dentro dele mesmo, ou seja, ele é um instrumento um pouco tem, mas está faltando, sabe? Aquele que a Raquel Ronick fala sempre. Tem um instrumento, mas ele é difícil. O que aconteceu? Primeiro, aumentou a área. Todo empreendimento maior que 20 mil metros quadrados. E um empreendimento maior de 2 quadras, ele é mais raro, né? Mas ele aparece, né, em São Paulo. Mas aí, essa área, né, passou a ser também, não a área total do empreendimento, mas a área computável. E a gente sabe que muitas áreas não são computáveis para o cálculo de outorga, ou seja, o empreendimento pode ter 20 mil, mas na verdade só computar muito menos, 10 mil, por exemplo, metros quadrados, né? Enfim, então foi tendo pequenas mudanças, né? Ampliação na área do instrumento, a área passou a ser área computável, né? E esse 10% de construção, de área construída em HIS, transformada e produzida como habitação de interesse social, acabou também sofrendo aqui com possibilidades alternativas, né? Ou seja, ao invés de você produzir a HIS, onde você está com um grande empreendimento, né? As alternativas criadas, né? Acabaram matando essa ideia, né? Por quê? Primeiro, eu poderia, alternativa 1, da cota de solidariedade, produzir novas unidades habitacionais de interesse social no próprio local do empreendimento. Isso acontece em várias cidades, né? E essa construção deve ser 10% da área construída computável, produzida como habitação de interesse social, no mesmo empreendimento. E o empreendedor ganha a mesma área, né, como área não computável, ou seja, se ele fizer aqui um andar de HIS, ele ganha um andar para ele fazer sem pagar outorga onerosa, ou seja, ele recebe um estímulo em direito de construir, ou seja, a gente está pagando, né, indiretamente, o direito de construir são públicos, essa transformação, esse estímulo para ele fazer essa combinação de uso, né? Mas, alternativamente, o empreendedor pode produzir habitação de interesse social em terrenos nas áreas já consolidadas na cidade, na macrozona de estruturação e qualificação urbana. Lembram o que era essa macrozona? Era todo aquele macrozoneamento que vai do vermelho, laranja, amarelo, né? Ou seja, praticamente toda a área urbanizada. É o maior macrozona, né? Da cidade. Então, por que ele vai fazer no mesmo empreendimento se ele pode fazer fora, em território mais longe, possivelmente com o preço da terra mais barato, né? Então, já começa a ser interessante não fazer no mesmo empreendimento. Além disso, você consegue, por exemplo, se eu vou fazer um prédio de luxo, eu não preciso fazer habitação de interesse social dentro, do lado, no mesmo empreendimento, certo? Então, ao invés de eu fazer, de eu
promover inclusão em um bairro valorizado, eu posso garantir essa exclusão, a permanência da exclusão. Terceira opção, criada pela cota de solidariedade, é que o empreendedor, se ele não quiser fazer no próprio local, se não quiser fazer na macrozona de estruturação e qualificação urbana, ele pode doar um terreno com valor equivalente a 10% do valor da área total do terreno onde ele está fazendo empreendimento. E o valor vai ser calculado desse terreno pelo cadastro de valor de terreno, que é o quadro 14 da lei, né? O quadro 14 da lei do PDE de 2014, 14 com 14, ele na verdade, um cálculo que foi feito como para servir de base para a cobrança da outorga onerosa, e ele corresponde a mais ou menos 80% do valor de mercado, porque ele foi calculado com base em 200 transações imobiliárias, né, declaradas nos anos anteriores à aprovação do PDE, que originaram essa base de valores, né? Então, ele está abaixo, declaradamente abaixo do valor do mercado. Então, o empreendedor pode pagar por um terreno menos do que ele efetivamente pagaria, né? Então, aqui já está valendo a pena também ele pagar um terreno, ele comprar um outro terreno de valor equivalente, porque o valor já está calculado 20% mais baixo do que é o valor de mercado, certo? Então, essa é uma boa opção, melhor do que fazer no mesmo terreno. Porque daí ele tá gastando o dinheiro dele, ele está gastando o terreno bem valorizado para fazer habitação de interesse social, economicamente para ele, talvez valha mais a pena ele fazer o melhor uso, o maior aproveitamento, essa lógica louca, né, de reconcentração, de valorização nos mesmos lugares, nos mesmos empreendimentos. Mas também foi criada uma quarta alternativa, que você não faz no próprio local, você não faz em terreno na macrozona de estruturação e qualificação urbana. Se você não quiser doar um terreno de valor equivalente, você pode depositar no Fundurb o mesmo valor da área do terreno, descrita na opção anterior, para ser utilizado em compra de terreno, subsídio à produção de HIS, preferencialmente em ZEIS 3, que é a destinação do Fundurb. Ou seja, melhor ainda, não preciso nem comprar terreno, fazer o cálculo do valor do terreno, nada, só deposito no Fundurb e boa, certo? O que aconteceu? Esse instrumento, eu fui, antes dessa aula, demorei até um pouquinho para soltar essa aula para ver com vocês, mas a gente tem até 2019 mapeados 7 empreendimentos que doaram recursos ao Fundurb, totalizando cerca de 29 milhões de reais. Apenas 2 dos empreendimentos construíram HIS no próprio empreendimento, certo? Ou seja, a gente ainda precisa pesquisar muitíssimos poucos casos, ou seja, instrumento pouquíssimo usado, e, logicamente, a última opção, que é aquela que eu sugeri, você ainda pagando 28% do valor do mercado, sem ter que comprar efetivamente o terreno, foi a mais utilizada, certo? Então, um pouco esse foi o panorama da aula de hoje sobre a política habitacional. No PDE, eu mostrei um pouco que estava sendo feito plano municipal de habitação, foram previstas ZEIs, teve alterações nas ZEIs em comparação com o plano anterior, foi pensada fonte de recursos para a política e instrumentos como a cota de solidariedade que poderiam incidir ali na política habitacional, certo? Eu acho que termina a aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado os vídeos e por favor, mandem comentários para a gente nas próximas aulas. Obrigada.